Dharma quer dizer suporte, aquilo que sustenta, né? Então, a gente pode pensar no Dharma em 3 sentidos, tá? Vamos pensar no seu sentido mais pessoal para o todo, né? Então, a gente tem o que a gente poderia chamar de Swadharma, né? O seu Dharma, tá? O que te sustenta enquanto indivíduo? E o yoga diz assim, olha, o que nos sustenta enquanto indivíduo são os nossos papéis sociais, né? São nesses papéis sociais que existe a nossa relação, a nossa contribuição com a sociedade, e a sociedade que, de alguma maneira, também nos dá um suporte, nos sustenta, né? Então, o trabalho, é através do trabalho de várias outras pessoas que permite com que você esteja aí agora, né? Então, tem muitas pessoas trabalhando nesse momento, ou seja, cada um fazendo o seu papel para que você estivesse aqui agora. Por exemplo, para você crescer, alguém cuidou de você, né? A gente nasce totalmente, o ser humano nasce totalmente indefeso. Até o ser humano começar a ter uma coordenação motora, né, para caminhar ou para correr ou para se defender, para se proteger, leva muito tempo. Todo esse período, alguém cuidou de nós, alguém fez esse dharma de cuidar de nós. Pode ter sido o pai, pode ter sido a mãe, pode ter sido alguém da família, mas alguém cuidou. Então, dharma é aquilo que, o swadharma é aquilo que nós somos em relação à sociedade, na nossa relação, os nossos papéis. Então, por exemplo, se você é professor de yoga, você tem um papel, um dharma como professor, como professora de yoga. E esse dharma envolve muitas coisas, né? Esse dharma envolve, sei lá, chegar no horário, ter um respeito em relação ao aluno, ter um cuidado, né? Se você... Qualquer outro trabalho que você tem é um dharma. Se você tem filho ou filha, você tem um dharma, que é dharma de mãe e de pai, é um outro dharma. Então, esse é o primeiro sentido de swadharma. O segundo sentido que a gente pode pensar é aquilo que sustenta um grupo, um coletivo, né? E o yoga diz assim, olha, o que sustenta uma paz mínima entre, né, a possibilidade de convivência mínima entre um coletivo, um grupo, são os valores. Então, o segundo sentido de Dharma são os valores no sentido de uma ética. Toda vez que a gente fala ética, a gente gruda a ideia valores. Eu uso como sinônimo, ética e valores, tá? Que é diferente de uma moral. A nossa sociedade é cheia de moral, mas não necessariamente essas morais da sociedade condizem com os valores. Muitas vezes a moral da sociedade é extremamente violenta com as pessoas, né? Então, o que sustenta uma possibilidade mínima de convivência entre as pessoas é o Dharma, porque a leitura que eu faço da crise que a gente vive atualmente não é necessariamente apenas uma crise política, uma crise sanitária, uma crise econômica. Tudo isso é consequência de uma crise ética, né? A nossa falta de reconhecimento do nosso lugar no mundo e uma relação justa em relação à natureza, uma relação justa em relação ao outro. Então, o Dharma nesse sentido dos valores. Aí o Yoga Sutra vai falar, por exemplo, a não violência, não roubar. Aí ele está falando dos valores nesse sentido, né, que a gente falou, segundo sentido de Dharma. E aí existe um terceiro sentido de Dharma, que é aquilo que sustenta o universo. Porque na visão do yoga, existe algo que sustenta esse universo. E a gente fica pensando que é um Deus à parte do universo. A yoga vai dizer, não. O que sustenta o universo é a própria inteligência inerente ao universo. Tá? Então, isso é o Dharma que a gente diz que é o Dharma como um todo. Né? Então, é muito interessante perceber porque, no fundo, a minha relação com o outro de cuidado, a minha relação na qual os valores estão presentes, é, no fundo, uma relação devocional, porque é a minha relação com o todo. Né? É a minha relação com Ishvara. Esse todo, o yoga vai dar o nome de Ishvara, que é o universo inteiro, toda manifestação.
Então, uma das coisas que o yoga quer fazer a gente reconhecer é que a gente não está separado de toda essa manifestação do universo. E isso muda a forma como a gente se relaciona com ele, né? No sentido de respeito, de cuidado, né? E quando eu falo com ele, é com todas as formas de vida, com todas as formas de manifestar a vida, né?